Olá, povo de Deus, sexta-feira, 12 de abril de 2024, segunda semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 5, 34, 42 e João 6, de 1 a 15. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante e depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. A ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que o seguiam debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seguidores seus se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel, chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Bom, vamos conhecer Gamaliel, um fariseu bem formado que foi capaz de influenciar o conselho dos judeus. Gamaliel foi doutor, que exerceu sua função entre os anos 25 e 50. Em Atos 22, 3, Paulo proclama-se discípulo dele, de Gamaliel. Gamaliel consegue impor a sua autoridade ao conselho que escapa do controle ao sumo sacerdote. Esta é a primeira vitória dos apóstolos. O conselho vai deliberar. Gamaliel começa com uma advertência. O problema não é apenas restabelecer a ordem no conselho, mas obedecer a Deus. O conselho está perdendo de vista sua subordinação a Deus. Como fariseu bom e douto, Gamaliel via com simpatia o movimento cristão, que pregava a ressurreição e se apresentava como cumprimento das Escrituras. Seria arbitrário excluí-lo sem mais. Por isso, o melhor era esperar. O parecer de Gamaliel era sensato e tinha fundo histórico. Ele afirmava que todo movimento messiânico falso se desfaz por si mesmo, como tinha acontecido com Teudas e Judas. Judas, o galileu, é bem conhecido, chefiou uma rebelião contra Roma no ano 6, 7 da nossa era. O seu movimento foi continuado pelos zelotas, uma espécie de grupo guerrilheiro. E Teudas era outro chefe de bando conhecido no tempo em que Lucas escreve. Mas a sua rebelião aconteceu 30 anos depois da intervenção de Gamaliel. Lucas prescinde dessa circunstância e usa-o como exemplo de movimentos messiânicos fracassados. Para Gamaliel, sucederá o mesmo ao movimento cristão se for falso. Por isso, não é preciso opor-se a ele. O raciocínio de Gamaliel foi aceito pelo Sinédrio, que depois de açoitar os apóstolos, os pôs em liberdade com a proibição de continuarem a falarem daquele nome. Para os apóstolos, seus sofrimentos eram interpretados como sinais de fidelidade à missão
que lhes tinha sido confiada por Jesus. Tudo o que Jesus lhes tinha dito sobre as perseguições que sofreriam por causa do Evangelho estava acontecendo. Sentiam-se, por isso, bem-aventurados e equiparados a Jesus. Por isso, ganharam novo ânimo na missão. A perseguição deixa o cristianismo mais forte. Porém, esse é um fenômeno que acontece com todos os grupos fanáticos, que interpretam a perseguição como algo que lhes confere a verdadeira identidade. João 6, 1, 15, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Sabemos que João não tem a narrativa da última ceia, como os demais evangelistas que narram o partir do pão, distribuir do vinho, como o corpo e sangue de Jesus. Na última ceia, para João, o mais significativo é o gesto do serviço, simbolizado no lava-pés. Em compensação, o capítulo 6 de João é conhecido como capítulo eucarístico, com um grande discurso sobre o pão da vida. O quarto sinal de hoje, com a multiplicação dos pães, João abre o capítulo e dá as coordenadas sobre o que virá depois. O contexto apresentado por João é por demais significativo. Jesus muda de margem, sobe a montanha, na companhia dos seus discípulos e uma multidão carente. Tudo isso na proximidade da festa da Páscoa dos judeus. A experiência de matar a fome da multidão nos remete ao maná do deserto e à Eucaristia instituída por Jesus como a ceia do amor que nos prepara para o serviço. No nosso texto de hoje fica explícita a cristologia joanina, que tinha perspectiva descendente. Tudo parte da divindade de Jesus, vem do alto. Sendo assim, o Jesus de João já sabe tudo de antemão. E enquanto os discípulos estão imersos na ideologia do mercado, comprar, ter para distribuir, nem 200 moedas de prata, temos aqui 5 pães, 2 peixes, Jesus parte do que se tem e propõe a partilha. É o próprio Jesus quem distribui os pães e peixes. Em outras narrativas, ele repassaria aos discípulos.
Ele se impõe aqui como o provedor, aquele que mata a fome do povo. Foi a grande fartura, sobrando 12 cestos, uma referência à totalidade das 12 tribos de Israel. Finalmente, Jesus recusa ser rei. Para João, Jesus é aquele em quem se realiza o passado e se concretiza a esperança de Israel. O pão que está para dar ao povo aperfeiçoa e ultrapassa a Páscoa hebraica e coloca este sinal na perspectiva do banquete eucarístico cristão. Com este sinal, Jesus apresenta-se como o Messias esperado e que é preciso reconhecê-lo como servidor, não como rei. Um beijo no seu coração.